Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? E agradecendo já de antemão as pessoas que aqui estão inscritas, as que passam de vez em quando e as que chegaram agora. Muito bem, hoje o nosso passo a passo será esse projeto, que é uma toalhinha, pode ser feita maior. E eu vou comentar com vocês aqui os pontos, né, que eu utilizei e mostrar o fio para vocês e as duas agulhas que eu trabalhei nesse projeto. Então, olha, essa toalhinha ela tem 34 centímetros de diâmetro. E ela foi trabalhada com um fio 100% algodão, número 4, é um fio egípcio. Para aqueles que estão chegando agora, eu não passo a marca das linhas e os fios que eu uso, porque eu não moro no Brasil. Eu tô fora do Brasil e os fios daqui não são comercializados no nosso país. Então eu vou passar somente a cara do fio. E se você perceber que tem no Brasil um fio com essa característica aqui, muito bem, ó, o fio é um fio fino, a cara dele é essa aqui. E eu vou passar características de fábrica dele, tá? Ó, ele tem 75 gramas, só que ele tem aproximadamente 311 metros. Então, dá pra fazer bastante coisa com esse fio. Não só toalhinha, dá pra fazer roupa também. E é um fio número 5, para ser trabalhado com agulha entre 2 e 2,5. Vamos agora falar das agulhas. Quanto às agulhas, gente, é uma coisa muito relativa, porque tem pessoas que tecem normal, outras que tecem frouxo e outras que tecem mais apertado, tanto no crochê quanto no tricô. Eu usei duas agulhas aqui para o acabamento, essa 1.7, que é dessa marca. Eu usei para o acabamento aqui, para não ficar tão embabado. E a número 2, eu trabalhei todo o corpo dessa toalhinha. O que eu quero dizer para vocês é que, dependendo de como você segura e solta o fio, é que você vai ter um ponto mais frouxo, mais apertado ou normal. Então, para isso, a sugestão que o fabricante deixa no rótulo não é que se tenha que ser trabalhado com tal agulha, porque ele não sabe a tensão que você passa no fio ao crochetar. O que é a tensão? O segurar e o largar o fio para você fazer o ponto. Então, as etiquetas passam sugestões de número de agulha. Às vezes, realmente é com tal número que a gente trabalha, outras vezes não, tá? Quanto aos pontos que eu utilizei para fazer esse projeto, eu comecei com um anel mágico, mas você pode trabalhar com correntinhas também, tá? E fiz 24 pontos baixos dentro desse círculo, podendo ser de correntinhas ou anel mágico, e trabalhei depois, na segunda volta, pontos altos triplos, tá? Ou triplos, pontos altos triplos. Depois, todo o trabalho é com pontos altos duplos. Vamos para a questão da correntinha, que o pessoal às vezes não faz um trabalho porque segue exatamente de acordo com o que o artesão passou, e depois vai ficando fechado o trabalho e ela até desiste, ele ou ela. As correntinhas também vai depender de como você tece, se frouxo, se apertado ou se normal. O gráfico apresenta determinados números de correntes. Eu fui modificando de acordo com a forma que eu trabalho.
E o fio também, tem muita influência o fio também. Então, por exemplo, o gráfico aqui pede para trabalhar com, aqui em cima já, ó, pede para trabalhar com deixa eu ver aqui, com 3 correntes. E, de repente, as 3 correntes, para a pessoa que trabalha apertado, não é 3, é 4. E por isso que eu digo que é uma coisa muito relativa. Aqui também, ó, quando a gente faz esses grupinhos aqui de pontos altos triplos, se pede 5 correntes. Dependendo de como a pessoa trabalha, essas 5 correntes pode se converter em 4, ou às vezes em 6. Então, o número de correntes que eu comentarei com vocês aqui, você que vai adaptar na sua toalhinha, ela não vai perder o desenho, porque o importante é que fique isso aberto, essa parte aberta, toda a parte dela aberta. Então, se eu falo aqui, eu vou usar 6 correntes. Você prova se 6, se 9, se 10, se teste para ver se essas correntinhas aqui, entre esse desenho e esse, não fica repuxado. Ficou repuxado, você coloca uma a mais. Ficou caída, diminui. Então, eu vou falando o número de correntes que eu uso e cada um de vocês que estiver acompanhando o meu passo a passo vai fazer de acordo com a forma que vocês tecem. Então, eu gosto de situar no passo a passo o que eu fiz ou o que eu vou fazer para que quem me acompanhar agora já tenha uma ideia de como vai ser isso tudo. Então, não tem segredo essa toalhinha. A toalhinha é muito fácil de ser feita, rápida. E eu acho que para quem nunca fez, também pode modificar aqui. Você não tem necessidade de fazer anel mágico, porque tem gente que não sabe fazer anel mágico, não gosta, não segura direito. Então, pode fazer correntinhas. Para esse desenho aqui, eu usei 24 pontos baixos no anel mágico, mas você pode fazer um número de correntes, fechar em círculo e trabalhar os 24 pontos baixos. Se não gosta de trabalhar com pontos baixos, trabalha com meios pontos altos ou até mesmo pontos altos, não tem problema, tá? O desenho em si não vai modificar, só vai modificar aqui. Tá certo? Quantas correntinhas, alguém pode estar pensando, quantas correntinhas eu porei para fazer aqui o início? Depende, se você vai fazer 24 pontos aqui, você pode usar 8 correntes. E se você vê que 8 correntes tá muito apertado para fazer os 24 pontos, desmanche e faça 9. Você que vai testando, vai observando de acordo com uma receita que você viu na revista, ou que alguém passa para você, como aqui, um passo a passo, você vai adaptando a sua maneira, né? Aí você vai ficando uma pessoa bem mais autônoma para fazer as coisas, não vai ficar tanto na dependência da receita, porque eu modifico muitas vezes a receita de acordo com o fio, e sai perfeitamente como aqui. Aqui eu modifiquei o número de correntes, em algumas voltas sim, outras voltas não. Tá? E se você quiser fazer um desenho maior, com 2 desenhos mais, então tem que aumentar o número de pontos já aqui. Essa toalha eu considero como uma toalhinha pequena. A média seria 3 desenhos desse a mais. E a grande seria de 4 a 5 desenhos a mais, tá? Então, é isso. Quer aumentar? Já aumenta aqui. E também, se quiser uma menor que essa, só diminui o número de pontos aqui. Outra coisa também que eu não sei se eu já falei, os 34 centímetros de diâmetro saiu essa medida de acordo com esse fio aqui. Dependendo do fio, pode passar 38 a 40 centímetros, uma toalha pequena. E se você quiser fazer mais grande, você sabe que com esse fio mais grosso do que isso, aumentando o número de desenhos, aumenta tudo aqui, tá bom? É isso. Se você
deseja ficar aqui comigo, gostou dessa primeira introdução, eu agradeço imensamente, agradeço os inscritos e peço também, se você achou alguma coisa interessante no canal, clica, se inscreve, tá? Eu nunca peço inscrição, porque eu acho que tem que ser de cada pessoa, mas é legal, né? Que as pessoas vão fazendo inscrição, para que esse canal o YouTube considere como um canal bastante visualizado e vai passando esse outro trabalho para as outras pessoas que necessitam. Começamos então, deixa eu dar um pouquinho de zoom. Vamos fazer um anel mágico e dentro dele vamos trabalhar 24, pode ser pontos baixos ou meios pontos altos. Eu vou trabalhar meios pontos altos, tá? Eu faço 2 correntes e faço meu primeiro meio ponto alto, que essas 2 correntes acabam se fundindo com o ponto, tá? Ó. Então, eu tenho aí meu primeiro meio ponto alto. Deixa eu tirar o zoom que tá embaçando aqui a imagem. E aqui eu faço meu segundo meio ponto alto, 3 pontos, meios pontos altos, 4, e vou trabalhando assim até que eu tenha 24 meios pontos altos, tá? Vamos puxando assim com suavidade, já para ficar ajeitado. Se você que tá iniciando agora e pode até ficar confusa onde está a base do primeiro meio ponto alto, coloca um ganchinho, coloca uma linha, coloca um alfinetinho, tudo que serve para marcar a base, faça isso, tá bom? Eu continuo aqui com os 24 meios pontos altos e já volto. Muito bem, vamos fazer então um fechamento com ponto baixíssimo no primeiro meio ponto alto, fechando essa volta número 1. Aqui mesmo, nesse mesmo espaço, faremos 1, 2, 3, 4 correntes. Apesar de que eu vou fazer ponto alto triplo, eu uso só 4 correntes aqui, tá? Faço uma laçada, 2 e 3. Venho, perdão, nesse mesmo espaço não, eu vou trabalhar em todas as bases dos pontos, dos meios pontos altos, fazendo esse ponto aqui, tá? Então, o primeiro ponto tá em forma de corrente. E nós vamos então para o próximo ponto na base dele e tiramos os 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E fechamos esse ponto. Então, eu tenho 2 pontos altos aqui já. Faço 1, 2, 3, 4 e 5 correntes. Vai ficar como se fosse uma florzinha aqui, tá? Por essas 5 correntes. Novamente, eu faço uma laçada, 2 e 3. Venho na próxima base do ponto e tiro meus 3 pontos altos, desse jeito que vocês estão vendo. Esses pontos altos triplos, quádruplos, tem que ser trabalhado bem. A gente tem que sempre segurar na laçada aqui em cima para ele não soltar. Próxima base, tá? Do ponto e faço os meus 3 pontos altos aqui, ó. De novo, 1, 2, 3, no próximo ponto, outro ponto alto. Então, eu já tenho aqui, ó, um grupo, 2 e 3. E assim a gente vai fazer até chegar no final. No final, nós temos que ter um grupo de 12, ó, 12 pontos altos. Esse desenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tá? Temos que ter esse grupinho aqui separado por 5 correntes. Eu continuo trabalhando dessa maneira e já volto.
Muito bem, já tem os 12 grupos. Quero comentar com vocês que eu coloquei aqui, eu desmanchei e fiz 5 correntes, tá? Preferi fazer 5 correntes dessa vez porque ficou muito rebaixado o ponto. Então, agora eu tô nas 5 últimas correntes, 3, 4 e 5, e vou fazer o fechamento dessa volta aqui na quinta corrente com ponto baixíssimo. Vou andar com ponto baixíssimo no próximo ponto. Tem que pegar as duas laçadinhas. Vou andar com ponto baixíssimo até chegar na metade dessas correntinhas. Dentro das correntinhas eu faço essa primeira um ponto baixíssimo. Tô fazendo o segundo ponto baixíssimo. Tô fazendo o terceiro ponto baixíssimo. Muito bem. Tô aqui no meio, ó, tá? Agora, eu vou fazer aqui, ó, 5 pontos altos nessa mesma correntinha que eu acabei de fazer o ponto baixíssimo. Então, eu vou subir, vou fazer meio ponto alto, não, fazer ponto alto duplo, 5 pontos altos duplos aqui mesmo. Então, olha, 1, 2, 3, 4 correntes, que é a altura do ponto alto duplo. E aqui, ó, vai ficar uma protuberância aqui pelo ponto baixíssimo, mas não tem problema que depois, quando a gente terminar toda a toalha, a gente passa o ferro aqui e fica tudo uniforme, tá? Muito bem, ó, vamos fazer o nosso terceiro ponto alto duplo. Com 2 laçadas, vamos fazer o nosso terceiro ponto, o nosso quarto ponto alto duplo. E vamos fazer o nosso quinto ponto alto duplo. Deixa eu parar aqui para mostrar para vocês. O trabalho, ele fica assim, parecendo uma florzinha, ó. Ó, tá? Depois vai estabilizar, tudo isso vai estabilizar, tudo que parece que fica sobrando, se estabiliza. Vocês vão perceber. Agora, o que vamos fazer? Sem nenhuma corrente, vamos para a terceira corrente e faremos mais 5 pontos altos duplos. Sem nenhuma corrente de separação, vamos diretamente à terceira corrente, 1, 2, 3. Dentro dela, na parte de baixo dela, faremos nosso primeiro ponto alto duplo. Nosso segundo ponto alto duplo. Vamos pro terceiro ponto. Vamos pro quarto ponto alto duplo. E o quinto ponto alto duplo desse espaço de corrente. Muito bem, vai ficar isso. Sem nenhuma corrente de separação, novamente, vamos buscar a terceira corrente e dentro dela trabalharemos esse grupo de 5 pontos altos duplos. Essa sequência de pontos que faremos em todas as correntinhas dessa volta, na terceira correntinha dessa volta, tá? Então, nesse espaço de corrente, serão trabalhados na terceira corrente 5 pontos altos duplos, formando esse desenho, e esses desenhos não terão corrente de separação. Eu sigo aqui e já volto. Muito bem, aqui está o nosso desenho. E vai ficar dessa maneira. Agora, nós vamos fazer o fechamento dessa volta com ponto baixíssimo.
dentro da correntinha do primeiro desenho. Muito bem. Dessa forma, tá? Ela tá com tendência a fechar. Por quê? Porque o fio que eu tô usando, ele é novo. Então, não foi usado ainda. Então, ele tem essa característica, tá? Mas logo já abre. Principalmente depois que terminarmos o projeto, passamos o ferro de passar roupa a vapor aqui atrás e tudo já fica de maravilha. Muito bem, qual é o próximo passo agora? Nós faremos agora 5 pontos altos, ainda trabalhando com pontos altos duplos, em cada ponto alto desse desenho. Só que agora vai ter separação de correntes. Quantas? Eu aqui, o gráfico me pede 3. E talvez 3 até o outro não será suficiente para abrir isso daqui. O que não pode ficar fechado, tem que manter aberto. Isso aqui vai abrir com toda a seguridade, tá? Então, quando a gente terminar o desenho, que é esse daqui, isso já vai estar bastante aberto, tá? Esse projeto eu fiz, mas a linha já estava usada. Então, era um novelo que eu tinha, que eu acabei desmanchando tudo, então a linha fica mais maleável, então dá para trabalhar melhor. Quando você tem uma linha nova, ela tem um pouco de resistência, porque tá nova, não foi tocada ainda, então ela fica no seu estado normal, que é mais ou menos como tivesse gomas, uma goma, mas não tem importância, tá? Então, vamos subir aqui as 4 correntes, 1, 2, 3, 4, 2 laçadas, vamos pegar aqui, ó, nas 2 bases, aqui, ó, nas 2 laçadas dessa base, que fica aberto mesmo, e trabalharemos o nosso segundo ponto alto duplo, terceiro, quarto e o quinto ponto alto duplo. Eu farei 3 correntes, 1, 2, 3, e eu percebo que não vai ficar bem com as 3 correntes, porque até chegar aqui isso vai fechar suavemente. Para evitar isso, eu faço 4 correntes ao invés de 3, como se apresenta no gráfico. Então, vamos continuar em cada desenho, fazendo 4 pontos altos duplos, e eu aqui faço com 4 correntes de separação. Eu não vou mostrar o gráfico, nem o desenho dessa toalhinha de uma revista que eu tenho já há muitos anos, porque é o problema dos direitos autorais. Depois, quando eu edito o vídeo e subo, o YouTube fica buscando, ele vê, por exemplo, uma foto, essa foto da toalhinha numa revista, e ele fica buscando, caçando aonde está essa revista, para falar para mim que restringe a subida do vídeo, porque eu usei direitos autorais, que não são meus, claro. Então, para evitar tudo isso, eu não vou mostrar nem a foto da toalhinha na revista e tampouco o gráfico. O que eu vou fazer é disponibilizar esse gráfico no YouTube, no Facebook que eu tenho. Se você quiser entrar lá no grupo de ideias de crochê, é só clicar no ícone que eu tenho aí na telinha, tá? 1, 2, 3, 4 correntes, vamos fazê-las uniforme, e 2 laçadas, e trabalhando os pontos altos com 4 correntes de separação. Eu sigo trabalhando aqui todos os grupos da volta anterior e já retomo com essa volta prontinha, tá? Nada mais do que isso, até daqui um pouco.
Muito bem, aqui eu tenho o diâmetro aberto com as 4 correntes e eu vou fazer o fechamento aqui com 4 correntes. 1, 2, 3, 4 correntes e vamos fazer um ponto baixíssimo aqui na 4ª correntinha de início. Muito bem. Agora, em todos esses grupos de 5 pontos altos, nós trabalharemos em cima deles de novo, desses pontos, só que dessa vez vamos fazer o efeito contrário. Vamos trabalhar os 5 pontos altos mais fechados juntos. Então, vamos iniciar. 1, 2, 3, 4 correntes, faço 2 laçadas, venho no próximo ponto, pegando as 2 laçadinhas que ficam abertas, tá? Vamos segurar aqui a laçada. Vamos pegar aqui, isso. E faremos um ponto alto duplo, mas não fecharemos a última volta. Não fecharemos a última volta com a laçada. Novamente, 2 laçadas. Entro na base do próximo ponto e faço o ponto alto duplo, mas não fecharei esse ponto, que seria a última laçada. Novamente, eu faço o próximo ponto e finalmente eu faço o último ponto alto duplo e com a laçada dele eu fecho todos os demais pontos. Esse é o desenho. E agora, o gráfico pede que desse desenho para o próximo eu faça 9 correntes. Então, vamos ver se as 9 correntes não vai deixar o trabalho esticado ou vai ficar caída. Porque essa correntinha que nós vamos fazer agora, as 9 ou 10, ou dependendo da pessoa, até 11, ela tem que ficar esticadinha. Não pode ficar nem caída e nem... ela não pode repuxar esse desenho com esse, tá? Então, eu vou fazer uma corrente para fechar isso tudo e faço mais 9 correntes. Então, na verdade, estou fazendo 10 correntes, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 correntes. Novamente, eu faço 2 laçadas, entro no próximo grupo, no primeiro ponto alto, faço meu ponto alto duplo, não fecharei esse ponto alto, não fecharei o segundo, não fecharei o terceiro ponto alto duplo, não fecharei o 4º ponto alto duplo e farei o 5º ponto alto duplo completo pela laçada dele. Ó, eu vou segurando aqui, fecho todos os demais, faço uma corrente mais 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 correntes. 2 laçadas, entro no próximo grupo e repito a mesma sequência que eu fiz no anterior. Essa toalha é super fácil de ser feita e rápida. Olha. Aqui está. Com a laçada do último, eu fecho todos os outros pontos, faço um ponto segurando isso tudo e eu tenho isso aqui, ó, tá vendo, ó? As 10 correntes que eu usei tem que ficar assim. Vai manter a circunferência aberta e não vai ficar caído. Se ficou caído, a gente tem que diminuir, tá? Então, essa é a sequência que nós vamos realizar nessa volta até chegar no final. No final, pela distância que a gente vai fazer do último bloquinho aqui de pontos, né? Desse último desenho. Para chegar até aqui, eu não farei 10 correntes, eu farei 11.
tá? Porque tem uma distância maior aqui, porque eu vou fazer o fechamento aqui dentro. Então, eu uso 11 correntes para que isso não fique de nenhuma maneira repuxada, tá bom? Então, já adiantei para vocês aí. Eu sigo fazendo esse desenho e já volto, ó. Então, eu tô aqui com os 5 últimos pontos altos, vou fazer o fechamento dele através do último, e aqui eu vou fazer 11 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Para aqueles que não prestaram atenção no que eu falei, eu faço 11 porque o espaço do último para o primeiro é maior do que os outros espaços. Então, aqui eu faço um ponto baixíssimo, fechando essa volta. Vamos lá com os pontos baixíssimos, nossa, que é tão difícil de fazer muitas vezes. Muito bem, então eu tenho essa circunferência, segue aberta, perdão, e as correntinhas, perdão, e as correntinhas que eu fiz estão bem, mantém aberto, tá? Você vai falar, isso aqui que tá fechando? Não, isso aqui depois a gente passando o ferro aqui, abre tudo isso, tá? Ó, até mesmo com a mão, se você tiver mexendo bem assim, você vê que vai abrindo, tá? Não tem problema. Muito bem, qual é o próximo passo nosso agora? Nós vamos agora trabalhar com pontos V's em todas esses espaços de correntes. Então, todo esse trabalho aqui vai ser com pontos V's e correntes, tá? Então, para isso, eu tenho que andar com ponto baixíssimo até a correntinha número 5, já que eu fiz 10. Então, eu tenho uma aqui feita. Vamos pegar aqui a segunda, que fica tão apertadinho, tá? Mas temos que fazer, não tem outro jeito. Então, uma aqui, um ponto baixíssimo, 2, 3, 4 e 5. Aqui, tá? E aqui eu vou fazer um ponto V. Então, eu faço uma corrente, 2, 3, 4. E esse V vai ter uma separação de correntes. Quantas? Eu aqui vou fazer 4. 1, 2, 3, 4. 2 laçadas, que eu continuo trabalhando com pontos altos duplos. E tenho aqui meu ponto V. Não dá para perceber, porque o nosso primeiro ponto alto tá em forma de corrente, mas é o ponto V. E esse ponto V também será separado por correntes. Quantas? O gráfico pede 9. Vamos ver se com as 9 correntes eu mantenho elas esticadinhas assim. Se não, eu faço 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 correntes. Muito bem. Venho na quinta corrente, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. E faço aqui meu ponto V com ponto alto duplo. Com 4 correntes de separação. 1, 2, 3 e 4. E faço o outro ponto alto duplo, desenhando aqui o ponto V. É dessa forma que nós vamos fazer todo o nosso trabalho até chegar no final. Se você perceber que tá caindo isso daqui, essa correntinha diminua, tá? E se ver que tá esticada demais, aumente. É isso, eu volto já. Muito bem, eu tenho aqui as minhas últimas 9 correntes, e eu vou fazer o fechamento dessa volta com um ponto baixíssimo na quarta corrente, bem aqui no meio da correntinha. Dessa forma, assim, ó, tá? Então, esse daqui é o nosso
é a nossa volta feita. O que faremos agora? Vamos trabalhar agora em todos os V's que fizemos. Vamos trabalhar leques dentro desses V's. Então, eu entro dentro desse V com um ponto baixo, subo uma, duas, três correntes e vou fazer 3 pontos altos duplos aqui. O primeiro em forma de corrente, o segundo normal, o terceiro também. 4 correntes, uma, duas, três, 4. E vamos terminar o desenho do leque do outro lado, fazendo 3 pontos altos duplos. Dessa maneira. E vamos trabalhar com correntes que nós temos que passar desse V para esse V para repetir o leque. O gráfico indica que eu devo trabalhar com 6 correntes. Vamos ver se as 6 correntes não me deixam se com as 6 correntes eu tenho uma ponte, né? Que fique retinha, que não fique caída e tampouco repuxada. Então, vamos trabalhar com 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tô fazendo ela uniformemente. E vamos fazer aqui o nosso leque. E eu vou confirmar se... Olha, tá vendo, ó? 6 correntes me deixa um pouco repuxado. Então, eu faço uma corrente a mais, são 7. E vamos ver agora como que o leque vai se comportar com 7 correntes. Vamos fazer aqui o leque de 3 pontos altos de um lado, 4 correntes de separação. E eu termino o desenho do leque fazendo mais 3 pontos altos desse outro lado. E eu vou comprovar agora como ficaram as correntinhas. Muito bem. Se eu deixo com 6, repuxa. Com 7 tá bem, não tá caída, tá? E desta maneira, eu vou terminando essa volta, trabalhando em cada ponto V, um leque de 3, 3, com 4 correntes de separação.